Então, né, estamos de volta após essa linda canção, este lindo louvor, Deus do Impossível, que coincidentemente é o tema da palavra de hoje. Nós entraremos na palavra de hoje agora. Então, eu separei 2 versículos aqui para falar sobre este tema, Deus do Impossível. Você não precisa abrir a Bíblia neste versículo, pois vai ser bem rapidinho, mas sinta-se livre para fazer se você quiser. O primeiro está em Marcos 9, 23, que diz: "Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê." E o outro versículo, ainda em Marcos, capítulo 10, versículo 27, diz: "Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus." O que eu acho interessante é que, quando eu estava pesquisando para trazer a palavra para cá, existem inúmeros versículos falando sobre o Deus do impossível, né? Sobre Deus fazer o impossível. E eu acho isso muito interessante, e até por isso que eu não trouxe um versículo em específico, porque eu acredito que este tema seja maior do que um versículo específico. Ele engloba muita coisa. E o que eu queria falar aqui é que, como você pode ver no segundo versículo que eu li, ele diz: "Para o homem é impossível, mas para Deus não." O que isso diz sobre nós e sobre Deus, não é mesmo? Nós somos tão minúsculos e até mesmo insignificantes em comparação à grandiosidade dele, que muitas coisas são simplesmente impossíveis para nós. Simplesmente impossíveis. E para ele não. Porque ele é Deus. Ele é alguém que está muito acima de nós. Ele é muito maior do que nós, muito superior a nós em todos os aspectos, absolutamente todos. E por isso, sempre que dizem para entregar a sua vida a Deus, para confiar em Deus, e essa frase faz cada vez mais sentido quando você para pensar nisso. Porque nós, como seres humanos, somos totalmente limitados, não só nas coisas que nós podemos fazer, mas nas coisas dentro da nossa cabeça, como no que nós pensamos, na maneira que nós enxergamos o mundo, na nossa maneira de enxergar a realidade. Tudo isso é extremamente limitado, e para Deus não é limitado. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Por isso é extremamente importante que, sempre que você precisar de qualquer coisa, seja até alguma coisa importante, até alguma coisa bobinha, é importante que você confie isso a Ele. Pois eu me lembro uma pessoa que não é cristã, inclusive, falando que: "Olha, eu não sou crente, mas eu acredito em Deus porque ele fecha, ele completa o quebra-cabeça da matemática, da física, de tudo. Porque qualquer coisa que você se perguntar demais, não tem resposta. Por que as coisas caem? Ah, porque existe a gravidade. E por que existe a gravidade? Porque os planetas têm gravidade. E por que os planetas têm gravidade?" Se você continuar se perguntando, vai chegar numa hora que você diz: "Eu não sei. É assim porque é assim. E as coisas só são assim porque Deus determinou dessa forma. As coisas só existem e acontecem da maneira que elas existem, da maneira que elas acontecem, porque Deus determinou isso, e porque Deus está, como eu já disse várias vezes, tão acima de nós, tão superior a nós, que Ele sabe disso, Ele entende essas coisas. É possível para Ele fazer inúmeras coisas que para nós é simplesmente impossível. Você entende? Eu me lembro do meu professor de física do ano passado. Ele é cristão, inclusive. E ele me disse que ele me contou uma história, porque ele teve que fazer um teste para passar numa faculdade. E para isso eu não sei se está certo as denominações, porque eu não sou muito entendedor desses assuntos, ok? Mas para isso ele precisava fazer uma apresentação para 3 pessoas, 3 professores. Tipo uma mini palestra, né? Uma pequena apresentação. E quando ele chegou lá, ele estava extremamente nervoso. Ele mesmo me falou isso posteriormente, de que ele só passou porque foi Deus na vida dele. E ele conta que ele estava extremamente nervoso. E o primeiro... Eram 3 professores que ele precisava apresentar. E o primeiro professor era alguém extremamente tranquilo, calmo. Alguém que você chega perto e você fica calmo, sabe? Então isso tranquilizou ele muito. O segundo professor ele conheceu alguns dias atrás e fez uma certa amizade com ele, então ele também já tinha alguma coisa que tranquilizasse ele. E o terceiro professor, olha só, foi professor dele da faculdade de Santa Maria há não sei quantos anos atrás.
Tá, Bruno, e o que isso tem a ver com o que tu tá falando? O que isso tem a ver com Deus do impossível? Eu não tô entendendo. Acontece que, veja como nós, seres humanos, temos uma visão extremamente limitada de tudo. Nesse caso, de tempo e espaço. Como assim, Bruno? De tempo, pois esse professor, que foi o professor dele em Santa Maria, não sei quantos anos atrás, foi a não sei lá, mais de 10 anos atrás, professor dele. Quando que ele ia imaginar que ele ia encontrar essa pessoa novamente? Pois depois de um certo tempo, você automaticamente vai se esquecendo de certas coisas, né? E por isso que eu digo de tempo. E por que de espaço? Porque era em Santa Maria, era uma coisa muito distante. Quando que você ia imaginar encontrar uma pessoa que você conheceu lá em outra cidade? Nunca, né? E por isso nós temos essa visão extremamente limitada de tempo e espaço, porque nós não iríamos conseguir imaginar essa possibilidade disso acontecer. Você não ia pensar, eu vou me sair bem nesse teste porque eu vou conhecer um professor que eu conhecia não sei quantos anos atrás em outra cidade. Você nunca ia pensar isso. E você, de certa forma, está certo em pensar isso, porque é muito pequeno e impossível disso acontecer. Estupidamente impossível disso acontecer. É estupidamente difícil disso acontecer. É tão difícil que nós poderíamos considerar como impossível. Mas como eu disse, Deus é tão maior do que nós, tão superior a nós, que para Ele não é impossível. Para Ele isso é uma coisa possível, é uma possibilidade plausível. Entende? Talvez eu não esteja me expressando corretamente aqui, mas o que eu quero dizer é que nós temos que aceitar a nossa ignorância como seres humanos e que nós não sabemos todas as coisas e que nós nunca vamos saber todas as coisas. Nós nunca vamos enxergar todas as possibilidades, toda a realidade do jeito que ela é. Nós nunca vamos entender tudo. O ser humano tem essa busca pelo conhecimento, por sempre querer descobrir mais sobre todas as coisas, e nós nunca vamos descobrir tudo. Existem certas questões que não existe a possibilidade de nós sabermos, pois nós somos limitados. Deus não é limitado, Ele conhece essas coisas, nós não. E por isso é importante que você sempre tenha Ele como base e sempre se mantenha... como é que eu posso explicar? Sempre entregue isso, a sua vida, as suas questões, as suas dificuldades a Ele, sempre confie nele. O mais importante é confiar nele. Mas eu acho importante frisar também, no primeiro versículo que eu falei, que diz, se podes, Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Aqui diz, aquele que crê, ou seja, tudo é possível se nós crermos, o que significa que nós também temos um papel a desempenhar aqui. Nós não podemos simplesmente confiar tudo a Deus e, vai acontecer e é isso e largar. Não, você tem que fazer a sua parte, você tem que se esforçar. Muitas pessoas confundem, mas Deus não é um gênio da lâmpada. Você diz, meu Deus, eu quero um carro. Ele estala os dedos e pum, apareceu um carro. Primeiro porque Ele não te dá o que você quer, Ele te dá o que você precisa. E você nem sempre sabe do que você precisa. Normalmente você acha que precisa de alguma coisa, mas, como eu disse, nós somos limitados. Apenas Deus sabe de todas as coisas, né? E era isso que eu queria compartilhar com vocês, essa foi a reflexão e acredito que a revelação que Deus me deu a respeito deste tema e destes versículos. E eu espero que tenha tocado você de alguma forma e tenha esclarecido você de alguma forma. E é isso. Então era essa mensagem de hoje. Espero que você tenha entendido, né? Que o Deus é nosso Deus do impossível, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que crer. E como o Bruno colocou bem colocado, não é tudo que você quer, que Deus vai dar o que você precisa. Então eu vou chamar a próxima canção, em seguida a gente vai estar orando e abençoando a sua vida, que é Mesmo Sem Entender, Thales Roberto. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim?
parece que é difícil só pra mim, não é mesmo? Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, eu vou ficar... Então feche os olhos de você estar e vamos fazer uma oração a Deus junto nessa tarde. Meu Pai, estamos aqui nessa emissora de rádio, Pai, com o tema de hoje, Deus do Impossível. Eu queria que o Senhor usou o Bruno, Pai, para tocar nos corações, Pai. Então eu te peço que essa mensagem, que essa palavra possa sair ao encontro de cada filho teu. E que o Senhor possa trazer entendimento, Pai, dessa palavra. Que todos possam entender o propósito, a mensagem que ele trouxe, Pai. Que todos possam entender, a partir de agora, quem vai estar assistindo depois dessa live, a importância de crer e fazer a nossa parte, que é não duvidar, que é confiar e descansar no Senhor. Esperar que Ele vai nos dar o que a gente precisa, não o que a gente quer. Porque Ele sabe o que é melhor para nós todos nessa tarde. Assim como essa canção que está cantando mesmo sem entender, eu confio em Ti. Então que você possa confiar em Deus nessa tarde e possa descansar com a certeza que Ele vai ser com você, vai cuidar de você, vai trazer à tona esse milagre, essa cura. Seja o que você estiver orando agora neste momento, Deus pode sim, mas faça a sua parte. Crê e confia que Ele é o Deus do impossível. Por isso eu te agradeço, Pai, e te peço um final de semana abençoado para cada ouvinte seu, para que o Senhor possa estar cuidando e amparando e dando uma semana de vitória para cada um, Pai, que a gente possa nos ver de novo mais uma vez sábado que vem, é o que eu oro e eu já te agradeço. Amém. Não perca o programa Plenitude Real versão jovem, ao vivo pela Rádio Gazeta e pelo Facebook no grupo de Jovens IAP, todo sábado às 2h05 da tarde. Esperamos você lá. Estou